1 Coríntios capítulo 1, versículos 18 a 25. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem para a loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto os judeus como os gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Queridos, quando nós lemos esta carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, do versículo 18 até o versículo 25, a gente encontra aqui pessoas com várias percepções. E a gente, ao longo da vida, a gente desenvolve as percepções sobre a nossa história e sobre a nossa vida. E é um desafio muito grande, porque percepção é a capacidade de distinguir por meios do sentido ou a mente aonde nós estamos inseridos e nas circunstâncias onde nós estamos inseridos. A percepção, ela é fundamental para a vida comum a todos, porque através dela que nós tiramos as nossas conclusões. É através da percepção que não apenas tiramos as nossas conclusões, mas é através dela que nós reagimos diante de algumas circunstâncias. É através dela que nós reagimos com palavras e com ações. Ela é pessoal. Cada um desenvolve a sua percepção, mesmo diante de circunstâncias parecidas ou idênticas. Cada um desenvolve a sua diante do momento em que está vivendo. Podemos até ter a mesma perspectiva, mas ela é pessoal. Quando a gente olha para determinadas pessoas, que nós conhecemos histórias, como por exemplo, aquele jovem, quando foi acordar Eliseu, aquele jovem que acompanhava Eliseu, e cercado pelo exército dos inimigos, ele acordou bem cedo, e quando olhou, a perspectiva dele é que ele estava prestes a ser morto, e ele se desespera. Ele vai até Eliseu e acorda Eliseu e fala: Eliseu, olha, nós estamos cercados pelos inimigos, nós vamos morrer. Já a perspectiva de Eliseu era outra. Eliseu acordou, olhou, viu os inimigos, e Eliseu fez uma oração e pediu para que aquele jovem pudesse ver aquilo que ele não estava vendo, para que ele tivesse a mesma perspectiva que Eliseu estava tendo diante daquela circunstância aparentemente tão adversa. Quando nós estamos na bonança, quando está tudo bem, a gente não pensa muito a respeito das circunstâncias da vida, mas quando vem as lutas, as provações e as dificuldades da vida, ela nos leva a refletir, pensar, a maquinar, a criar estratégias, e algumas vezes a gente se vê diante de situações e circunstâncias tão adversas que a gente passa a desacreditar e criar perspectivas para a nossa vida muito negativas, e passamos a descrer completamente em alguma ação além da nossa força. A percepção certa, ela resulta
no nosso coração algo muito importante, porque resulta na compreensão exata das circunstâncias em que estamos vivendo. Eu não estou trazendo aqui uma palavra em que estou convidando a você ter pensamentos positivos diante de circunstâncias adversas. Essa não é a mensagem. A mensagem não é uma mensagem apenas uma mensagem positiva. Olha, recebi uma mensagem cheia de luz na igreja, uma mensagem positiva que eu tenho que pensar apenas nas coisas boas. Não. Quando a gente consegue identificar e quando a gente consegue se ver na real situação aonde nós nos encontramos, ela verdadeiramente não sonhamos com algo irreal, mas também não descremos de uma ação poderosa de Deus na nossa vida, nós fincamos os pés nos chãos. E quando nós falamos que os nossos pés estão firmados no chão, é num chão, não num chão que pode se abrir, mas num chão em que este chão encontra uma rocha que é Jesus Cristo. A percepção ela resulta nessa compreensão exata das circunstâncias em que estamos vivendo. A percepção ela resulta na clareza de quem podemos buscar como auxílio. Eu estou vivendo uma circunstância, um momento na minha vida em que eu tenho a consciência de onde eu estou, da real situação, e mais do que isso, uma percepção certa me faz olhar para os lados e ver de fato em quem eu posso buscar auxílio verdadeiro. A percepção certa, ela resulta na compreensão correta de como devemos proceder. Ela me faz identificar aonde estou, ela me faz ver que aqui ao meu lado direito, meu lado esquerdo, há um abismo, e eu não posso ir por esse caminho, porque senão eu vou cair ainda mais. Eu tenho que parar e ver qual é o lugar, o caminho, a direção mais viável, mais certa, para mim poder sair da onde eu estou. E numa mesma situação, há várias pessoas que conseguem ver saídas, resultados de maneira muito diferente. Quando a gente olha para a história de Jó, por exemplo, quando Jó vive toda aquela aflição vivida por ele, Jó ele chega para Deus e fala para Deus: Senhor, nu saí do ventre, nu voltarei, o Senhor me deu, o Senhor me tomou, louvado seja o teu nome. Essa era a perspectiva de Jó, diante de todo o seu momento. Mas da pessoa que estava ao seu lado, que era sua esposa, não era a mesma perspectiva. Ela chega para Jó e fala para Jó: Jó, como é que você está sofrendo o que você está passando? Amaldiçoa o seu Deus e morre. Já os amigos de Jó viram de uma outra perspectiva e olharam para ele e falaram com ele: vem cá, cara, que pecado que você cometeu contra o teu Deus para merecer tudo isso que você está passando? Confessa seu pecado. Quando a gente olha para esse texto que nós lemos agora há pouco, que a Gabi fez a leitura, nós vemos diante de nós várias percepções sobre a mesma pessoa e sobre o mesmo fato. O assunto era Jesus Cristo, a pessoa era Jesus Cristo. E o tema da vida de Jesus Cristo, o fato, era a sua crucificação. Para algumas pessoas, principalmente para os judeus, o texto vai dizer que diante de toda aquela circunstância, diante de todo aquele momento, para os judeus, a morte e a crucificação de Jesus Cristo representava o quê? Escândalo. Já para os gentios, representava vergonha. Mas para os cristãos, e aqui é Paulo representando todos os cristãos, era o poder de Deus.
No Velho Testamento nós vimos que existiam apenas dois grupos distintos, haviam os judeus e os gentios, aqueles que faziam parte da linhagem judaica e aqueles que não eram da linhagem judaica, que abrangia todos os outros povos. E aí no Novo Testamento é acrescido um terceiro grupo distinto, que são os cristãos. E esses cristãos, eles começam a se posicionar pós-morte de Jesus Cristo. Quando a gente olha para essa história, a gente percebe diante dessas três percepções. A primeira foi dos judeus. A palavra do versículo 18 vai dizer, no versículo 18 vai dizer a frase: a palavra da cruz é loucura. O versículo 22 vai dizer que os judeus queriam sinais, e que para os judeus a cruz representava escândalo. E o que mais me impressiona com os judeus é que eles viram, mas não creram. Eles viram. Mas foi profetizado por Isaías, profeta Isaías, quando o profeta Isaías foi se referir a Jesus Cristo: olha, ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Para eles a história da cruz era loucura, porque eles aguardavam o Messias que faria de Israel uma grande potência, e eles aguardam ainda hoje uma grande potência militar e uma grande potência política. Eles aguardam Jesus cheio de sinais. Talvez eles aguardassem um Jesus Cristo, não que nascesse diante de pais simples, nascesse numa estrebaria. Nós estamos aí vivendo a véspera do Natal, já tivemos a abertura das festividades do Natal aqui na Igreja Presbiteriana das Américas, mas para eles o Natal ainda não existiu, porque o nascimento de Cristo para eles ainda não se deu, porque eles não conseguem entender como é que o próprio Deus não teve um lugar sequer tão especial para poder ter o seu nascimento. Um Cristo que não teve aonde reclinar a sua cabeça. Um Cristo que foi preso, que foi humilhado, que foi cuspido, que sobre a sua cabeça foram colocadas uma coroa, ao invés de uma coroa de ouro, com pedras preciosas, foi colocada na cabeça de Jesus Cristo uma coroa de espinho. Ser chicoteado como ele foi chicoteado, carregado aquela cruz até o Calvário, e lá sendo crucificado e morto. Para eles, isso não representa absolutamente nada. Eles aguardam um Jesus cheio de sinais, como Moisés, que diante de toda aquela situação, através do poder de Deus, vieram as pragas. Talvez eles gostariam de ver um Jesus que viesse e lançasse pragas contra os inimigos de Israel. Talvez eles gostariam de ver um Moisés que teve o poder de abrir o mar vermelho. Talvez eles gostariam de ver um Davi vitorioso e glorioso, comandante na guerra. Eles aguardavam o Messias que não morresse na cruz, porque a cruz para eles é sinônimo de derrota. Quantas pessoas hoje no nosso meio vivem perspectivas como essas dos judeus? Um outro grupo eram gentios, e a percepção dos gentios para a vida de Jesus e para a pessoa de Jesus e a sua vida é que eles classificam este ato e a pessoa de Jesus como loucura. No versículo 23 ele veio dizer: mas nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. E de fato para os gentios é uma loucura, porque os gentios representam uma classe na nossa sociedade ainda hoje, daqueles que se consideram e se intitulam como os grandes sábios da terra, aonde querem provar toda a existência do mundo e todas as existências de todas as coisas através da ciência. E Deus vai dizer que a sabedoria do mundo, ela é
ela não é sábia a ponto da sabedoria, em contraponto à sabedoria de Deus. Ele vai dizer que essas pessoas querem conhecer a Jesus Cristo através, não da palavra de Deus, através da ação do Espírito Santo de Deus, mas querem conhecer a Deus através da sabedoria humana. Não estão preocupados com os milagres, pois eles não podem ser explicados. E com isso Deus é destronado. Eles tiram Deus do trono e da soberania, e no lugar de Deus é posto o homem, o ser humano. Ele é o Deus. E tudo tem que estar centrado na pessoa do homem e não de Deus. O centro de todas as coisas não deixa Deus e passa a ser apenas o homem. E a gente tem visto isso nos nossos dias, assim como os judeus da época que gostariam de ver apenas os sinais, os milagres. Ainda hoje nós vemos cristãos que ainda estão em busca deste Jesus para terem a comprovação, para em busca de sinais e maravilhas de Deus, para ver de fato se Deus existe. Enquanto outros querem conhecer Deus através da sabedoria. E a percepção dos cristãos é diferente de todos os outros, tanto dos judeus como dos gentios. No versículo 18 ele vai dizer: mas para nós que somos salvos, o Evangelho, a vida de Jesus Cristo, aquilo que Ele fez, é poder de Deus. Aí ele vai dizer no versículo 23, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Aí ele vai dizer no versículo 24, poder de Deus e sabedoria de Deus. Enquanto para os judeus é loucura, escândalo, para os gentios loucura, para os cristãos é poder de Deus. Nós passamos a entender que a cruz, ela representa soberania e governo de Deus. Nós passamos a entender que a cruz, ela não foi o acaso da história, mas a cruz, ela foi anunciada pelos profetas, e os profetas anunciaram que haveria de vir o Messias, e que esse Messias haveria de se entregar por nós, entregando o seu corpo para ser partido por nós, e o seu sangue que foi vertido, para que nós estivéssemos alcançando esta graça de Deus, para que nós estivéssemos alcançando a salvação em Cristo Jesus. Para nós a cruz, ela não representa derrota, e muito menos loucura, e muito menos escândalo. Para nós a vida de Jesus Cristo, a sua morte e a sua ressurreição, demonstra para a gente, representa para a gente a derrota de Satanás e a vitória de Cristo sobre a morte. Temos que ter muito cuidado com as nossas percepções. Temos que ter muito cuidado, porque geralmente as nossas percepções, elas são resultado dos momentos em que nós estamos vivendo. E nós somos tentados como seres humanos, nos momentos difíceis da nossa vida, a gente entender muitas coisas na nossa vida como derrota. Como derrota. Pessoas que tiveram percepções erradas, judeus e gentios, eles entenderam que através de todo aquele ato de Jesus Cristo, representava o fim de todo o cristianismo. Mas para nós cristãos, a percepção nossa, quando olhamos e lemos a história de Cristo Jesus, para nós representa um novo começo. Um novo começo. Porque Cristo ressuscitou, a nossa fé, ela não é em vão. Porque Cristo ressuscitou, um dia também nós ressuscitaremos com Ele. Não permita que nada e ninguém venha trazer dúvida ao seu coração. Venha fazer com que a sua percepção seja equivocada, mas que a sua percepção esteja centrada na palavra de Deus e na presença
de Deus no seu coração. Que Deus nos abençoe. Amém.